Olá pessoal, sou eu, Fernando Ferrari, mais uma vez, aqui do site Qualidade e Produtividade. Tá? Neste vídeo nós vamos falar aqui sobre dois assuntos de muita importância, né, para o pessoal que trabalha aí com Seis Sigma, né, estatística também, por que não, que estão muito relacionados com a etapa de análise, né, do DMake, onde se iniciam os trabalhos de análise e coleta de dados, né, para análise e determinação das variáveis fundamentais aí para trabalho no projeto, tá? Então, é muito importante, né, nessa etapa que o, o BELT tenha essa noção de técnicas de amostragem, né? Nós vamos falar um pouco aqui sobre técnicas de amostragem, como coletar os dados, o que é uma amostra, o que é população, né? O conceito de amostra e população. Vamos falar também como, né? Quais são as maneiras ou as técnicas que são mais utilizadas aí para efetuar uma amostragem, né? Tanto para ter uma noção inicial das informações disponíveis, né? Como também para fazer inferências estatísticas, né? Tomar decisões baseadas em fatos e dados, né? E em seguida, né, nós vamos falar um pouco também sobre o que se chama o teorema do limite central, tá? O artigo sobre o teorema do limite central aqui no site é o artigo 2.1.3.2.1, dentro do Analyze da seção do Seis Sigma, tá? Então você tem aqui o Analyze, tá? Estatística inferencial, e aí você vai ter aqui o teorema do limite central, tudo bem? Então, vou começar aqui explorando um pouco sobre o que é amostra e população, né? Vou falar sobre as técnicas de amostragem, né? Um dos conceitos principais aí, né, quando você vai iniciar a coleta de dados, né, fazer o estudo detalhado aí das informações disponíveis, né, é importante que se tenha a noção do que é uma população e o que é uma amostra, tá? População, como o próprio nome já diz, né, é o conjunto de todos os elementos, né, contidos aí num universo aí de informação. Por exemplo, se você tiver uma sala de aula, né, com 80 alunos, então a população seriam todos os 80 alunos, né? Mas você quer fazer economia de tempo, né? Economizar aí, fazer uma análise um pouco mais econômica, né? Então você acaba selecionando alguns indivíduos, né? Como a figura mostra aqui, e acaba utilizando, né, esse conjunto de indivíduos selecionados aí, ou elementos, né, no caso de objetos ou coisas aí, você seleciona parte deles, né, e baseado nesse conjunto, nesse subconjunto de elementos, você encontra aí estatísticas e estima, né, faz uma estimativa das informações para todo o grupo, né, para toda a população. Então, baseado numa amostra, né, num subconjunto de dados ou informação do todo, você faz, né, você chega a conclusões sobre todo o grupo, tá? Então essa é a principal diferença entre população e amostra, né? Não existe, né, uma amostra de um elemento, tá? Então isso seria uma observação, né? Então, se você tem só uma observação, é praticamente nula a relevância dessa amostra, né? Agora, a partir de dois já é uma amostra, mesmo que pequena, né, ou irrelevante, estatisticamente falando, ela passa a ser uma amostra, porque ela já possui estatísticas, né? Você vai possuir uma média, um desvio padrão, né? Com relação a esse conceito, né, por que é que a distinção entre a amostra e a população é importante, né? Porque a população, né, se você medir todos os elementos, né, de uma população, você vai ter, você conseguir encontrar o que se chama estatística de parâmetros, né, que é a média populacional, perdão, e o desvio padrão populacional, né? Sempre quando estamos falando de população, né, a simbologia utilizada aqui são as letras gregas aqui, mi, né, que é a média populacional,
e a letra grega sigma, né, que é o desvio padrão populacional, né? Quando você retira uma amostra, né, dessa população para fazer estimativa, né, das informações desses parâmetros, né, você tem o que a gente chama de estatísticas, né? Então você tem a média amostral, que é representado por x barra, né, e o desvio padrão amostral, né, representado pela letra S minúscula, né? E aqui a figura ilustra, ó, né, a diferença entre a curva normal da população, centralizada aqui em torno da média real, né, que muitas vezes na prática, na verdade, ela é desconhecida, né, o que justifica, né, o fato da gente tirar uma amostra para estimar qual é o valor real da média, né? Então, eu estimo o valor real de um parâmetro através das estatísticas da minha amostra, né? Então, imagina que você está lá, por exemplo, em uma linha de produção e você não sabe qual é a média em que um determinado equipamento produz lá uma determinada peça, né? Você não vai conseguir medir todas as peças, né, por exemplo, de um mês de fabricação, para estimar qual é a média real que aquele equipamento está produzindo, né? E nem qual é a variação real. Porém, baseado nessa amostra, né, de tamanho menor, você consegue estimar uma média amostral e um desvio padrão amostral, que logicamente vão ter um erro, né, que é a diferença entre essas duas linhas aqui, ó, entre a linha da média populacional e a linha da média amostral, né? Ela vai ter uma diferença que a gente chama de erro amostral, né? Porém, vai ser uma estimativa com relativa precisão, dependendo do tamanho e da quantidade de amostras que você retirar da população, tá? Então, em outras palavras, né, a amostra nada mais é do que um subconjunto menor do que a população, tá? Então, é um grupo selecionado aí, né, e baseado nessa amostra, você efetua, né, as contas e faz uma estimativa de quais são os parâmetros reais da população, tá? Nem sempre você vai acertar, né? É muito difícil você retirar uma amostra e ele ser praticamente equivalente aí aos parâmetros reais da população, tá? Você vai ter estimativas, vai existir um erro, há maneiras de se calcular esse erro, nós vamos ver mais adiante, tá? Nos próximos vídeos aí. Então, imagina que essa aqui é a primeira amostra que foi retirada da população. Há um erro para mais na média aqui. Se retirar outra amostra, provavelmente o erro vai ser para baixo, para cima, e vai variar aleatoriamente aqui em torno dessa média que a gente chama de média real aqui, ou média populacional, né? Mas as médias das amostras, elas são estimativas, tá? São tentativas de se encontrar a média populacional, tá? Bom, estamos falando aqui de retirar amostras, né, para fazer essas estimativas, né, e para fazer uso, né, para fazer essa amostragem, né, fazer uso da técnica de amostragem, é importante conhecer algumas maneiras, né, algumas técnicas de amostragem que existem, né, para se fazer para se retirar essas amostras aí das populações que serão estudadas aí, tudo bem? Então aqui esse diagrama aqui hierárquico, né, ele mostra qual é a correlação aqui que existe entre a amostragem probabilística e não probabilística, né, e os métodos, né, utilizados aqui mais à direita, né? Então são oito métodos mais comuns aí, né, muito utilizados em ciências sociais, né, mas também se aplicam aí ao âmbito industrial, né, ou de serviços aí, para os programas de melhoria contínua em que se faz uso do Seis Sigma, tá? Então, os tipos de amostragem probabilística estão relacionados com probabilidade, né? Eles fazem uso do conceito de probabilidade, e a amostragem não probabilística, que é aquela em que não há relação nenhuma com as probabilidades, tá? Ela ou é tendenciosa intencionalmente ou baseada em distribuições de cotas, tá?
São cálculos que são feitos de maneira a distribuir o tamanho da amostra proporcionalmente aí, né? Uma proporção relativa, tá? Nós vamos olhar um a um aqui, tá? Então, primeiro vamos falar aqui sobre as amostragens não probabilísticas, né? E a primeira delas é a amostragem acidental ou por conveniência, né? Que é aquela indicada para simplesmente explorar, né? Você não tem interesse nenhum no rigor, né? E aí você quer simplesmente conhecer um pouco sobre os dados, as informações e os elementos, né? Então, né, o que a gente chama aqui de pesquisador, né, ou a pessoa que vai coletar os dados, né? Ela coleta ali elementos que estão próximos, né? Ou vai lá e coleta de forma casual, sem se preocupar com alguma sistemática ou alguma probabilidade, tá? Então é uma maneira totalmente acidental de coletar as informações aí, tá? Ou conveniência, né? Do que tiver mais conveniente, o que for mais conveniente ali. Então é o primeiro tipo aqui não probabilístico. E o segundo tipo não probabilístico é aquela amostragem intencional, né? Então aí a pessoa que vai coletar os dados, ela faz intencionalmente ali a coleta num grupo específico, né? Que a gente chama de conglomerado, né? Ou uma coleta intencionalmente tendenciosa. Aí, por exemplo, a pessoa está interessada em fazer medições de diâmetros de eixos fabricados, mas apenas aqueles que são fabricados em tornos CNC, né? Um outro tipo de máquina aí não é intencional, tá? Então é por isso esses dois são os dois primeiros tipos, aí, muito comuns, né? Um outro tipo são as amostragens não probabilísticas por cotas, né? Então você imagina que você está interessado aí em fazer uma amostragem para determinar aí qual é o grau de satisfação, né, com os carros aqui. E aí você tem aqui o número de veículos vendidos no país, né, de cada modelo. Então você tem uma quantidade diferente de veículos, né, vamos chamar assim, circulando aí pelo país. Então, é, há que se fazer uma amostragem, né, proporcional, né? Não adianta você dizer que entrevistou 200 pessoas que possuíam Palio e 200 pessoas que possuíam Onix, né? Já que a representatividade desses grupos são diferentes, né? E são carros diferentes. Então, se você quer fazer um estudo independente do modelo, você precisa manter essa proporção. E é por isso que existe essa coluna aqui de percentual, ó, de porcentagem, para cada grupo. Então, as pessoas que possuem Palio representam 20,4%, né, da minha população, né, que é de 78.384. Então, eu estou interessado aqui em pegar um percentual aqui relativo, distribuo a proporção, né, encontro o percentual, né, e obtenho aqui uma amostra relativa de 408 pessoas, tá, que possuem Palio, né? Já que possuem Gol, eu vou pegar uma proporção um pouco inferior, né? Que são 366 pessoas, né? Totalizando aqui 2.000 pessoas das 78.384, tá? Isso aqui é um belo exemplo, né? Um dos motivos, né, que motivam, né, o uso de amostragem, né, é que entrevistar 78.384 pessoas é muito mais demorado e dispendioso do que 2.000, que podem perfeitamente representar o grupo total aí, tá? Então essa é a amostragem proporcional, né, que tem relação com as proporções aqui, e também tem a amostragem não probabilística desproporcional, né, que está relacionada, você mesmo tendo aqui um número diferente, né, de quantidade de veículos, você mantém aqui uma, uma proporção linear, né? Então você tem a mesma quantidade de pessoas entrevistadas, mesmo que o número de veículos seja diferente, ou seja, não há proporção entre o tamanho de amostra e o tamanho da população, tá? Então é por isso que ela é chamada desproporcional. Tudo bem? Agora vamos falar um pouco sobre as amostragens probabilísticas, né? Que são as amostras estão relacionadas com o conceito de probabilidade, né? E a mais utilizada nesse caso aqui, inclusive as mais utilizadas para programa Six Sigma são exatamente as probabilísticas, tá? A mais utilizada aqui é a aleatória simples, né? É um processo de amostragem
que normalmente utiliza uma tabela de números aleatórios, né? E aí você faz uma correlação entre os números que estão nessa tabela e você coloca, né? Você dá número para os elementos da sua população. E à medida que você sorteia os números na tabela, você escolhe, né, o equivalente fisicamente. Tá? Então você tem na tabela lá uma sequência de números aleatórios. Vamos supor que o primeiro número seja 3 e você vai lá e pega o terceiro elemento da população total lá de, sei lá, de produtos ou de pessoas ou de, né, de elementos que você tem lá para sortear. Tá? Então essa é a amostragem aleatória simples. Tá? A amostragem estratificada, né, onde você tem uma população total. Aqui tem um exemplo, por exemplo, eu tenho uma população total de 90 pessoas, né? Eu preciso escolher 10%, né? O tamanho da minha amostra aí calculado foi de 10%. Porém, eu sei que na minha população possuo homens e mulheres, né? Então eu vou criar uma estratificação inicial de homens e mulheres, né? E baseado nessa estratificação, né, eu vou selecionar aqui 5,4 de homens e 3,6 de mulheres. Como não tem como escolher a proporção, a fração aqui, né, de 0,4, 0,6, eu acabo arredondando os números aqui para mais, né? Aqui para 5 para baixo e aqui para mais, né? O mais próximo inteiro aí, tá? Então, eu obtenho 10%, 9 pessoas, porém com uma certa estratificação aqui, tá? Então essa é a segunda aí das amostragens probabilísticas, né? Existe também uma amostragem probabilística sistemática, onde você faz a escolha, né, aleatória do primeiro elemento, né? O primeiro elemento é escolhido aleatoriamente e em seguida, a cada elemento que eu escolher, né, eu vou pular um número calculado, né, de elementos. Então eu escolho lá, por exemplo, aleatoriamente o quinto elemento, né? E se eu decidir, né, eu determinei que eu vou pegar de a cada dois, então eu pego o quinto, depois eu pulo o sexto, o sétimo e pego o oitavo, depois eu pulo o nono e o décimo e pego o 11º, e assim sucessivamente. Isso significa que existe uma sistemática para a escolha dos elementos da amostra, tá? Então é quando você possui um sistema. E esse sistema é bastante comum ser determinado pela pessoa que está efetuando a coleta de dados e para finalidade, tá? Se existir alguma finalidade para implementar uma sistemática, então ela deve ser feita dessa forma, tá? Isso deve ficar muito claro, né, na coleta e descrição dos dados, tá bom? E existe também a amostragem probabilística, né, cuja seleção da amostra é feita por conglomerados, tá? Então, conglomerados nada mais são do que subgrupos, né? Ou agrupamentos, às vezes naturais e às vezes não. Tá? Então, por exemplo, eu quero escolher todas as pessoas, vou fazer uma pesquisa, né, de um determinado bairro, né? E estou interessado nos costumes, né, de cultura das pessoas, especificamente das pessoas asiáticas, né? Então, eu tenho lá pessoas que possuem o olho puxado e aquelas que não. Então, os conglomerados, né, são aquelas pessoas que possuem olho puxado, né? E aí, em cada bairro, eu tenho um número, né, de pessoas que possuem olho puxado. Então, o primeiro conglomerado seriam os bairros, né, de uma cidade. E o segundo conglomerado seriam as pessoas de origem asiática. Aí, tá? Então, essa é a ideia, né? Onde existem subgrupos naturais, aí existe um conglomerado que a gente chama, né? Ou demarcações, né? Áreas específicas, por exemplo, áreas litorâneas, né? São diferentes de áreas de campo, por exemplo, né? Onde se tem plantação, tudo mais. Áreas litorâneas são mais arenosas, então é muito mais difícil você ter plantações, essas coisas. Então, os conglomerados podem ser chamados de conglomerados rurais, aí, né? Tudo bem, então esses são os tipos básicos aí de amostragens, né? Não há tanto segredo assim, tá? Há mais dificuldade em entender qual é o tamanho da amostra, né?
E por que, baseado nessa informação aqui, ó, né, que a gente falou sobre o erro amostral aqui, né, há que se fazer uma pergunta interessante, né, que é muito comum, né, no meio industrial principalmente, né, o pessoal comentar que há necessidade de se coletar pelo menos 25, 30 amostras, né? E uma confusão bastante grande que é feita, né, é que a pessoa confunde o número de amostras, né, com o número de elementos de uma amostra, né? Então, como já foi explicado aqui, né, uma amostra é um conjunto de observações, né, mas ela não pode ser só uma observação, né? Do contrário, é só uma observação, não é uma amostra. Você precisa ter mais elementos dentro de um grupo, né, de uma seleção, e aí, baseado nesse grupo, você faz, né, a estimativa das estatísticas da população, né, para você conseguir determinar, né, com relativa precisão aí, as informações de toda uma população, né? Então, um erro muito comum é confundir, por exemplo, eu preciso pegar uma amostra de 30 elementos, né? Eu preciso de pelo menos 25, 30 amostras. Então, a pessoa vem, pega 1, 2, 3, 4, e aí sucessivamente até 30, e acredita que coletou 30 amostras, né? O que não é verdade, tá? Ela coletou 30 observações, que é equivalente a uma amostra, tá? Então, essa distinção entre amostra e observação é muito importante, tá? E aí você pode ter o agrupamento, né? E isso influencia, como essa questão do tamanho da amostra, né, e da quantidade de amostras, influencia nas informações, né? Para explicar essa diferença entre número de amostras e tamanho de amostras, né, é feito o uso do teorema do limite central, né? O que é o teorema do limite central? O teorema do limite central, ele afirma que se forem retiradas, né, algumas amostras, né, de uma população com média μ, que é essa letra grega aqui, ó, μ, né, e desvio padrão sigma, né, a média dessas amostras, a média amostral dessas amostras vai ser muito próxima, vai ter uma distribuição muito próxima da distribuição normal, né, que a gente já sabe, tem lá no artigo e um vídeo do site explicando isso, que é a média μ e desvio padrão sigma, né? Então, o que ele quer dizer com isso? À medida que eu tiro amostras, né, coleto uma amostra, por exemplo, de 5 elementos, né, depois tiro outra amostra de 5 elementos, né, depois, e assim sucessivamente, vou tirando mais amostras, encontrando a média, né, a média dessas médias vai ter uma distribuição em forma de sino, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma simulação aqui no Matemática, né, onde eu vou simular, né, ele vai gerar aqui para mim amostras aleatórias, né, uma quantidade de amostras aleatórias e um tamanho n que eu escolher aqui, ó, tá? Então eu tenho aqui uma simulação, por exemplo, eu vou iniciar com duas amostras, né? Você vê aqui pelo histograma, ó, que duas amostras, ele praticamente não tem nem a curva normal formada, né? Não é possível visualizar ela, e nem um histograma, né? Tem uma barra aqui. Então eu vou simular aqui, ó, vou colocar aqui, por exemplo, duas, né? Eu tenho aqui uma média real, né, da população que é de 300 mil e um desvio padrão de 51.640. Na verdade, a média aqui é de 300, né? O valor médio é 300 e o desvio padrão real da população é esse aqui, ó, tá? 51.640. Isso aqui, ó, é o que a minha amostra, né? Eu tenho duas amostras de 5 elementos, tá? Então, ou seja, eu tenho 10 elementos e eu fiz aqui a estimativa, ó, por esses elementos aqui, a média da amostra está dando 342.749 e o desvio padrão 49.276. É uma estimativa desse valor real aqui, ó. Tá? Imagina que a pessoa não sabe qual é esse valor e está tentando estimar aqui, ó. Você vê que ele já errou aqui, tem um erro para mais aqui, né? Note que à medida que eu aumento o tamanho da amostra, a minha amostra tem 5 leituras. Vou iniciar aqui, vou dar um play
e ele vai começar a aumentar o tamanho da amostra. E aí aqui o histograma vai se atualizar automaticamente, tá? Deixa eu diminuir um pouco a velocidade aqui. Ok? Vou reiniciar aqui para a gente observar, tá? Então estou aqui com 2 amostras, depois com 3, depois com 4 e assim sucessivamente. Note que à medida que eu aumento o número de elementos da minha amostra, né, o tamanho de a quantidade de leituras que eu faço em cada amostra, não muda muito o comportamento aqui do histograma, né? E é esse conceito que muitas vezes as pessoas confundem aí, né? Ah, eu preciso coletar uma amostra grande ou uma amostra pequena. Isso não vai ter tanta influência, né? Apesar da estimativa aqui melhorar bastante, né? Note que a distribuição não se aproxima de uma distribuição normal, tá? Ela está bem diferente, ó, tá? Continua aumentando aqui, ó, tenho 32, 33 leituras, né? Em 2 amostras, ó. E a estimativa agora está chegando mais perto, né? Porque eu aumento o tamanho da minha amostra, porém o meu desvio padrão continua distante aqui, ó, tá? Então ele vai. Vou aumentar a velocidade aqui, né? E o que se diz é que se eu aumentar o tamanho da amostra, né? Eu chego próximo de uma distribuição normal, né? Atinjo a normalidade, o que não é verdade, ó, tá? Nem sempre isso acontece. Vai subir aqui, vai subir infinitamente aqui, e ele não vai chegar próximo de uma normal, tá? Ó, tá indo embora, apesar da média estar muito próxima, né? E se aproxima cada vez mais, porque o erro amostral diminui à medida que eu aumento o tamanho da minha amostra, né? E desvio padrão, a tendência é aproximar também. Note que a distribuição não segue uma distribuição normal, ou seja, todas as ferramentas de inferência estatística que têm como premissa aí a distribuição normal não se aplicam, tá? Então você vai lá, coleta 300 leituras lá de peças, né? E para nada vai servir, ó, tá? Vai ser uma amostragem um pouco irrelevante aí com relação à distribuição normal, né? Então eu vou retornar aqui, né? Vou voltar aqui para 2, né? Ou seja, cada amostra vai ter 2 elementos. E agora eu vou fazer o contrário, né? Eu vou aumentar a quantidade de amostras que eu coleto, tá? Notem que essa média aqui também ficou já bem discrepante, ó, tá? Então vamos simular aqui para ver como é que se comporta, tá? Aí você já começa a observar que o histograma já começa a se encaixar melhor, né? Debaixo da curva normal, né? E à medida que cresce, né, o número de amostras, note que os dados passam a ter uma distribuição muito semelhante à aproximação da curva normal aí em vermelho, tá? Então, isso é o teorema do limite central, tá? À medida que eu aumento a quantidade de amostras que eu coleto, mais, né, a média dessas amostras, elas passam a ter uma distribuição muito próxima da distribuição normal, tá? Esse é o significado aqui do teorema do limite central, tá? Ele existe uma demonstração formal, matemática, porém é um pouco mais difícil de visualizar, tá? Então, e vai embora, tá? Estou aqui com 1890 amostras, ó. Dei um pause aqui. Cada amostra dessas 1890 possui 2 leituras. E olha o que aconteceu com o histograma. Ele praticamente se encaixou aqui na curva, né? Então, à medida que eu crescer infinitamente aqui essa quantidade de amostras, ó, ele vai se aproximar cada vez mais lá até ficar bem próximo mesmo, tá? Não vou aumentar muito o número aqui para não tomar muito tempo, né? E à medida que você aumenta aqui também o número de amostras, o quanto antes ele se aproxima da distribuição normal, tá? Então, vou dar um play aqui, vou reduzir bem a velocidade para a gente comparar isso. Vamos lá, vamos voltar aqui para 2. Vou começar aqui com 2. Vamos tentar checar com quantas amostras ele se aproxima aqui da curva normal, tá? Então, a estimativa aqui é que seja em torno de
50, 60 amostras. Vamos checar se isso é válido. Então, estou aqui com 15. Está aumentando aqui a quantidade de barras, né? O software distribui as barras aí de uma maneira ótima, né? Baseada nas contas aí já apresentadas no artigo do histograma, né? São métodos que existem para calcular o tamanho do, do, do intervalo aí, né? Da classe. Então, estou aqui com 40 amostras, ó, de tamanho 2. Ele ainda está bem discrepante da curva. Ó. Agora começou a fracionar mais com 50 amostras. Ó. Então, aqui, vou dar um pause aqui, ó, já estou me aproximando da distribuição normal. Né? Já, o histograma aqui quadrado ele já está se aproximando aqui de um formato de sino. Né? E vamos lá. Vamos continuar aqui, vamos dar uma acelerada. Estimativa aqui com 60 ele já ficou um pouco mais próximo, já dá a impressão de estar normalmente distribuído. Então, note que a diferença aqui vai caindo à medida que eu aumento o número de amostras também, e o desvio padrão ele também está bem próximo. Tá? Então, é uma maneira aí de entender qual é o que é o teorema do limite central. Vou retornar aqui agora. Tá? Vou aumentar o tamanho aqui para 3. Então eu tenho 3 leituras a cada amostra. Vamos lá, vamos dar um play aqui. Em torno de 80 amostras ele atingiu lá a proximidade da normalidade. Vamos ver se agora com um pouco menos de dados ele chega lá. Em torno de 30 já começou a mostrar aí um pouco mais semelhança. 50. E aí, à medida que cresce o número de amostras, ó, fica evidente, né, a distribuição muito próxima da normal. Esse é o teorema do limite central. Tá? Vou retornar. Estou com quase 100 aqui, está bem distante ainda. Vou fazer com 4 amostras. Vamos ver como é que se comporta. Nota aqui o decréscimo da diferença entre a média real e a média amostral. Ó. À medida que eu chego próximo aqui de 30, né, você vê que o erro amostral ele cai bastante. Ele passa a ser quase a diferença de 30 para 40 não tem quase nada. Né? Então, se eu faço aqui com 30 amostras, estou a 312 contra 300. Se eu faço com 40, com 100, estou a 313. Então, à medida que eu aumento o tamanho do número da minha amostra aqui, também diminui o meu erro amostral. Ó, tá? Então, é importante esse conceito aqui do teorema do limite central. A simulação vai seguir aí até um número razoável de amostras aí. Nota que eu estou com 80. Ó. O tamanho, né, da amostra não está influenciando nem um pouco, né, quando eu atinjo a normalidade, sim a quantidade de amostras. Né? Eu posso aumentar aqui para 5. Eu gosto de utilizar o tamanho 5 para subgrupos, né, para tamanho de amostra, que a impressão é que a normalidade é mais facilmente atingida. Se você olhar, vamos olhar aqui, nota que a distribuição ela fica aparente mais facilmente. Eu não sei se há uma correlação com o número 5 ou não, mas nota que à medida que aumenta, estamos quase em 70 e já está bem evidente aí a distribuição normal. Ó. Então, esse é o conceito, tá? Então, não é a quantidade de elementos da amostra, né? E sim o número de amostras. Tá? À medida que o número de amostras aumenta, a distribuição das médias de cada amostra fica muito próxima de uma distribuição normal. Tá? Esse é o teorema do limite central. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido, gostado aí da demonstração. Tá? E esse é o assunto dessa videoaula. Tá? Dúvidas, comentários, correções no que eu expliquei aqui, por favor, fiquem à vontade, entrem em contato, deixem os comentários, tá? Se gostou do vídeo, dá um like, tá? Para ajudar aí o canal. E por hoje é isso aí, pessoal. Muito obrigado, tá? Por assistir aí o vídeo.
e até o próximo vídeo. Forte abraço e até mais.